satisfação retornar a esta casa, onde somos acolhidos com tanto carinho. Nós tivemos um problema, né? Então nós falaremos sem o uso desse recurso. O tema que nós trazemos para hoje é sementes divinas. Quando nós nos reportamos à parábola do semeador, em que o semeador saiu a semear, nós nos fazemos algumas perguntas. Quem é o semeador? Quais são as sementes? Em quais solos elas foram lançadas? Que sementes seriam essas? Arroz, feijão, café? Logicamente não. São sementes divinas. São sementes de amor. É a semente do Evangelho de Jesus. É a mensagem de paz, de amor, que deve chegar aos nossos corações. O semeador, por excelência, sem dúvida, é Jesus. O pastor incondicional de nossas almas. O amigo que veio à terra para nos dar o grande exemplo do amor, da resignação, da humildade. Foram essas as sementes que ele lançou, acima de tudo, através da vivência. Por isso, Emmanuel nos diz que nós devemos convencer as pessoas quanto à boa nova, principalmente através da vivência, da dignidade, do respeito ao próximo. E quando se fizer necessário, usemos a palavra. Quando se fizer necessário, usemos a palavra. Portanto, para lançarmos também sementes pelos caminhos da vida, é fundamental que nós aprendamos a exemplificar, a dar demonstrações de afeto, de carinho, de respeito às diferenças, respeito às opiniões divergentes. Nós podemos até não concordar com o que pensa um determinado irmão, mas eu tenho que ouvir educadamente e respeitar o seu ponto de vista. Eu não posso obrigá-lo a pensar como eu penso. Se é um diálogo, claro, eu também tenho o direito de falar com equilíbrio, moderadamente, respeitando as suas convicções, numa troca de experiência. Portanto, o semeador é Jesus, por excelência. A semente é a boa nova, é o Evangelho. A semente é o amor, é o respeito. E o solo é o do coração. Se a semente não germina de imediato, o problema não está na semente. Ela é da melhor qualidade. O problema está no solo dos nossos corações. Somos nós que muitas vezes não estamos ainda preparados para fazer a semente germinar. E quais são as sementes que nós encontramos pelo caminho, além do próprio Evangelho de Jesus? Uma mensagem que nos chega às mãos pode ser um norte. A palavra de um amigo que nos alerta para um problema, que nos mostra uma diretriz mais segura, que nos dá um certo discernimento, é semente divina. São muitas as sementes que o Pai, através do seu Filho Jesus, se utiliza para que nós aprendamos as lições e possamos crescer.
há também algumas sementes que provocam dores, sofrimento? Sim. Quando essa semente se faz necessária, nós vamos encontrá-la no caminho. Quando nós não abraçamos a causa por amor e persistimos nos equívocos, nos enganos, nos caminhos tortuosos, muitas vezes o arado da dor se faz necessário. Quando o solo é muito endurecido, impermeável, é o arado da dor quem vai removê-lo. E é esse arado que vai permitir que os nutrientes existentes naquele solo possam fazer a semente germinar. Pensemos nisso. Mas como a dor pode nos estimular a buscar o evangelho ou o caminho reto, aquele caminho que nos conduz ao Pai? Eu vou dar um exemplo próprio, embora eu não goste muito, né, de falar. Há 38 anos, a minha irmã teve uma leucemia e em 1 mês e meio ela desencarnou. À época ela estava com 16 anos e eu 20. Éramos apenas os dois, meus pais, eu e essa irmã. Foi uma grande dor, foi uma dor incomensurável. Foi muito rápido e nós não tínhamos até então o alicerce da doutrina espírita. Nós éramos católicos, com todo respeito, porque lá também nós muito aprendemos. São caminhos diferentes que nos levam ao Pai e nós precisamos respeitar todas as convicções religiosas. Mas foi uma irmã, uma amiga espírita, que me emprestou o primeiro livro que li. Nós partimos para o além. Psicografia de Chico Xavier, com mensagens de alguns jovens desencarnados aos seus pais. E eu confesso que foi este livro que trouxe aquele orvalho salutar para que os nossos corações doloridos, endurecidos, pudessem iniciar um processo de transformação. E foi através dessa leitura, dessa semente, que nós nos alicerçamos na doutrina espírita e começamos a estudá-la. Portanto, muitas vezes, a dor se faz necessária. Nós experimentamos dores pelo caminho. Claro que muitas delas nós podemos evitar. Como o próprio André Luiz nos fala, existe a dor evolução, da qual não podemos fugir. É a dor que se faz necessária. Inclusive os próprios animais vivenciam-na. É a dor evolução. E nós também a experimentamos. Mas existe ainda a dor expiação, pagamento, ressarcimento de dívida. E esta nós podemos evitar. Por quê? Ao invés de lesar o meu irmão, ao invés de criticá-lo, ao invés de endereçar a ele tudo aquilo que é negativo, eu posso estender-lhe a mão. Eu posso ajudá-lo no processo de renovação, de reerguimento. Se eu optar pelo primeiro caminho e assim agir com outros, é natural que eu esteja criando máculas, manchas perispirituais. É natural que eu tenha que experimentar talvez a dor se futuramente eu não abraçar o amor. Porque
Porque Deus é tão misericordioso que até as nossas dores são amenizadas quando abraçamos a causa do Cristo. Apesar dos equívocos, dos erros, quando nós nos encaminhamos para a luta sadia, salutar, nós encontramos a suavização das dores pelas quais teríamos que passar. Então, Deus se utiliza das mais diferentes sementes. Jesus, o amigo, o irmão, o maior, que já esteve entre nós, ele permite que nós experimentemos as mais diferentes sementes para que os solos dos nossos corações possam se tornar férteis. A parábola do semeador nos mostra que ao semear, algumas sementes foram lançadas à beira do caminho, outras caíram em solo pedregoso, outras ainda em solo espinhoso, e outras finalmente caíram em solos férteis, dos mais variados níveis, porque não foram todos esses solos produtivos que produziram na mesma proporção. Se nós fizermos uma análise da parábola do semeador, da semente que caiu no solo à beira do caminho, é o solo batido, é o solo compactado, endurecido, impermeável. É o solo que necessita do arado da dor. Num segundo estágio, é a semente que caiu no solo pedregoso. Ela germina, mas quando vem o sol, como as raízes são superficiais, a planta morre. É todo aquele que ouve a palavra e se maravilha, porém, quando surgem os problemas da vida, os percalços, os dissabores, ele se esquece da palavra. Ele se revolta, ele se rebela. Ainda aquela planta, aquela semente que caiu em solo espinhoso. Espinho já é uma planta, já houve germinação, porém é o caminho tortuoso. Então, se nós bem pensarmos, quando fazemos o discernimento dos caminhos, quando já temos o livre-arbítrio muito bem alicerçado, é a semente em solo em que há espinhos. Porque nós já estamos sabendo fazer escolhas equivocadas, é bem verdade, mas já há discernimento. Já se sabe que ali, seguindo aquele caminho, nós vamos colher frutos amargos. Já podemos responder pelos atos, porque já há conhecimento de causa. Já não é a dor evolução, é a dor resgate, porque há conhecimento de causa, e nós ainda assim optamos pelo caminho do mal. Todos nós sabemos que é fundamental amar, perdoar, compreender, mas quantos de nós ainda nos deixamos conduzir pela revolta, pela rebeldia, pela violência? E quando falamos na violência, não é só a agressão física, é a agressão através da palavra, é a agressão através do olhar, é a agressão através do gesto. E com todas essas ações, nós estamos criando lesões, nós estamos promovendo enfermidades perispirituais. São manchas, são nódoas. E teremos
que curá-las, quer seja através do amor ou da dor. E a planta, a semente que cai em solo fértil, que produz a 30 por 1, a 60, a 100 por 1. Será que nós já produzimos a 100 por 1? Claro que não. Porque ainda temos inúmeras mazelas íntimas. Ainda somos egoístas, ainda somos orgulhosos, ainda nos deixamos levar pela maledicência, pela fofoca. E a língua, infelizmente, é um órgão que promove muitos desequilíbrios, muitos desajustes, muitas mortes, muitas agressões. E precisamos compreender que, se eu fizer uso da minha língua e algo ocorrer em razão da minha fala, algo negativo, seja uma agressão, seja uma morte, eu também sou responsável por aquela agressão. Talvez muito mais culpado que o próprio agressor. Pelas leis humanas, talvez só ele responda. Mas pelas leis divinas, eu sou tão ou mais comprometido do que ele próprio. Talvez eu o tenha instigado, estimulado, exacerbado a sua revolta e ele cometeu aquele delito em um momento de insanidade, de desequilíbrio. Mas eu premeditei, eu calculei e eu o levei a agir dessa forma. Pensemos nisso. Quantas manchas, com certeza, nós trazemos de reencarnações passadas e quantas outras nós estamos criando na presente existência. Assim sendo, pode-se dizer que todos nós somos também semeadores. Somos, mas qual é a semente que nós estamos lançando nos solos dos corações daqueles que convivem conosco, daqueles que compartilham a caminhada conosco? Quais são as sementes? Da concórdia, do amor, do perdão? Ou nós estamos lançando sementes destruidoras? Somos todos semeadores. Assim como recebemos no solo dos próprios corações as sementes que outros irmãos vão lançando pelo caminho. Não foi através de uma irmã, da qual eu jamais me esquecerei, que eu conheci a doutrina espírita? Foi uma semente maravilhosa, que me deu vida, que trouxe ânimo e compreensão das leis divinas. Mas de quantas boas sementes nós nos lembramos? Ou quantas boas sementes nós lançamos? É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por quê? Porque se nós estivermos atentos, observando o que nos ocorre no dia a dia, vamos perceber que são muitas as sementes das quais Jesus se utiliza, quer seja através de um irmão, quer seja através de uma circunstância, de um fato que ocorra em nossa jornada, para que nós possamos evoluir. Mas é preciso enxergar, perceber, estar atento para tudo o que nos acontece. Um orador certa vez disse que
presidiário, extremamente revoltado, rebelde, ele, quando liberado, cometia novos delitos e era outra vez encarcerado. E no presídio ele causava inúmeros transtornos. E ele acabava sendo levado para aquela cela solitária. Até que um dia, quando ele estava sendo levado para esta cela, ele vislumbrou um livro, por sinal bem grosso. E o livro estava ali, abandonado, esquecido, e ele pensou: vou ficar sozinho em uma cela, sem nada a fazer, vou ler este livro. Era Paulo Estevão, de Emmanuel. Ele leu, releu e pensou: se este homem mudou a sua vida, ele, logicamente, o apóstolo Paulo era um homem muito firme nas suas convicções. Por isso ele era um perseguidor dos cristãos. Mas quando a verdade veio à tona, quando ele se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, ele se converteu. E deu a sua vida integralmente para propagar a mensagem do amor, a mensagem do Cristo. E ele pensou: posso mudar a minha vida, posso ser diferente. Disse-nos esse orador que ele teve as suas penas amenizadas, porque ele passou a ter uma conduta diferente, foi livre depois de alguns anos, e hoje ele já está advogando. Ele cursou direito ao sair do presídio e já está advogando. Então ele mudou o seu roteiro, ele buscou um novo caminho. Foi mais uma semente que ele encontrou, e que valiosa semente. Mas é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se nós não estivermos atentos, quantas sementes vão se perdendo pelo caminho? Quantas sementes nós deixamos para trás e os nossos corações não as absorvem? Pensemos nisso. Cada dia, cada momento, eu acho que nós vivemos de uma forma tão automatizada hoje, tão mecanizada, tão cheia de compromissos, que nós não vivemos o presente. Ou estamos presos ao passado ou ao futuro. O que eu tenho que fazer até às 5 horas da tarde? Mas eu não estou vivendo o momento. Estou ali preocupado com as horas seguintes e faço tudo de uma forma mecânica, automatizada, sem analisar cada semente que surge nessa trajetória. Tenhamos serenidade, tenhamos calma. Tudo se resolve, tudo tem a sua hora, o seu momento. Não tenhamos pressa, não cruzemos os braços, mas não tenhamos tanta pressa. Sejamos equilibrados, moderados. A ponderação é que nos dá verdadeiramente o que necessitamos para solucionar os problemas. A pressa, a ansiedade só dificultam essa marcha ascensional, evolutiva, de crescimento. Ainda tem alguns minutinhos? Tem? Tem? Eu vou pedir licença para ler um pequeno trecho. Recebamos as sementes do Mestre Jesus e esforcemo-nos
para que germinem, desenvolvam-se, floresçam e produzam frutos de paz e amor. Semeemos a outros corações através do exemplo e, se necessário, da palavra, como já dissemos. A colheita dependerá sempre da melhoria dos solos que temos sido. Se os nossos corações permanecerem endurecidos, cheios de pedregulhos, que não permitem que o amor crie raízes mais profundas, ou se os espinheiros das preocupações mundanas dominarem a gleba desse solo interior, não produziremos bons frutos. Lembremo-nos que a colheita dependerá sempre do que fizermos com as sementes que o Evangelho nos oferece. Semente é sempre de boa qualidade. A semente que nós encontramos no Evangelho, na doutrina, as boas obras, que nós temos na doutrina, só nos propiciam crescimento, desde que nós permitamos. Porque quando a semente não germina, o problema não está nela, o problema está no solo dos nossos corações. Então não esperemos soluções mágicas, soluções para a vida sem esforço próprio. Muitas pessoas vivem de esperança, mas do verbo esperar. Cruzam os braços e esperam. Essa esperança é improdutiva, é passiva. Nós precisamos ter esperança de um verbo pouco conhecido, que é o verbo esperançar. Esperançar. Esperança de atividade. Eu acredito e eu luto para conseguir. Essa é a verdadeira esperança. Ela é ativa. Não é daquele que cruza os braços e aguarda soluções milagrosas, miraculosas. Não. Elas não vão ocorrer se nós permanecermos alheios à verdadeira semeadura do Cristo. Se nós permanecermos alheios àquilo que precisamos realizar no solo do próprio coração. Então vamos repensar qual tem sido a nossa ação no dia a dia, quais são as sementes que nós estamos absorvendo e quais são as sementes que nós estamos lançando. Compreendendo que somos todos semeadores. Semeamos para aqueles irmãos que estão à nossa retaguarda. E recebemos sementes maravilhosas daqueles que estão à nossa vanguarda. Os anjos protetores, espíritos ou encarnados, nos auxiliam nessa marcha. E nós podemos também auxiliar àqueles que ainda não têm a visão que já conseguimos. Sem vaidade, sem orgulho, sem pensarmos que somos melhores. Porque na realidade nós estamos todos em um mesmo barco, com pequenas diferenças quanto à evolução, compreendendo que ainda falta muito para chegarmos à condição angelical, muito mesmo, mas já demos alguns passos. Então o que deve nos animar é que nós não estamos partindo mais do ponto zero. Nós já avançamos, falta muito, mas não estamos engatinhando, nos levantamos, principalmente na área da ciência, da tecnologia.
houve um grande avanço. O que falta ainda é moralidade. Essa asa simbólica não avançou tanto quanto a do conhecimento, a da ciência, da tecnologia, da informação. E nós precisamos fazer com que a outra também evolua. É mais difícil, é bem verdade. Então, nós ainda fazemos muito uso apenas da razão, da racionalidade, da inteligência, e nos esquecemos de sentir, vibrar, emocionar-se, contagiar-se com a vivência do outro, e fazendo o mesmo em relação ao irmão, um auxiliando o outro, ombro a ombro, sendo amigos, fraternos, companheiros na jornada. É isso que ainda falta muito. Mas já existem muitos sinais de amor na terra, sem dúvida, muitos. Falta bastante, mas já existem. Que Jesus nos fortaleça e abençoe nessa jornada. Muito obrigado a todos os irmãos pela paciência de me ouvir, e que estejamos unidos pelo sentimento, pelo carinho, pelo respeito. Muita paz a todos.